Olá, eu sou Iove Glaucio Costai, eu sou aqui do Espírito Santo. E a minha especialidade na vida é fazer você expandir a consciência. E assim você vai entender a você e ao seu mundo de uma forma diferente e poderá vislumbrar novas realidades. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os deuses da mudança. Urano, Netuno e Plutão. São três deuses muito importantes, considerados planetas pela astrologia. Na astronomia, recentemente Plutão foi rebaixado, mas na astrologia ele tem um status muito grande. Eu sou de uma escola mais tradicional. Comecei a estudar astrologia tropical, aqui do Ocidente, como todos nós, mas fui migrando aos poucos para as escolas mais tradicionais. Então eu não considero Urano, Netuno e Plutão regente de signo algum, como os astrólogos modernos tropicais consideram. Porém, eles são realmente muito importantes, sobretudo em astrologia mundial. Se eles estiverem participando de eclipses que trazem as grandes mudanças na sociedade e no mundo. E em mapas pessoais, eu só considero Urano, Netuno e Plutão se eles estiverem em conjunção de até 1 grau, não mais do que isso, junto aos luminares, Sol, Lua, ao ascendente, ao meio do céu, ao descendente, ao fundo do céu, ou seja, aos ângulos do mapa, e também se tiver em conjunção com qualquer outro planeta até 1 grau. Aí sim, aí eles realmente têm uma relevância na vida da pessoa. Fora disso, não. Se eles estiverem soltos em uma casa, não, eles não são tão importantes. Eles estão falando da época em que a pessoa nasceu, da sociedade em que a pessoa estava inserida. Agora, são eles os significadores das grandes mudanças sociais. Cada vez que um deles, ou vários, como é agora em Capricórnio, atravessam um signo, eles vão mudando as características da sociedade de acordo com aqueles signos que eles estão atravessando. Então, desde a década de 70 que eles vêm atravessando, Plutão veio de Escorpião, Libra, depois em Libra ele trouxe todos os divórcios, que até então não era uma coisa tão legalizada, tão bem vista assim. Depois do Escorpião ele ressurgiu com toda a mística que estava esquecida e também trouxe o perigo das doenças contagiosas como a AIDS. Em Sagitário ele ressurgiu com a religião. Hoje nós vemos essas religiões aí poderosíssimas, verdadeiras empresas, E agora em Capricórnio ele mexendo com toda a estrutura da sociedade e da política, e nós estamos vendo esses governos cada vez mais, por um lado enlouquecidos, por outro lado autoritários, E assim foi com Netuno e Urano. Pois bem, vamos começar então com Urano. Urano, ele é um planeta reformador. Ele é aquele que muda de uma maneira inesperada, infelizmente com tensão, até por ser inesperado, você não estava esperando aquilo, você não estava contando com aquilo, e aquilo lhe ocorreu. Então gera uma certa tensão, um susto, uma surpresa. Então ele é inesperado, ele é de surpresa, ele é no solavanco, ele causa tensão, mas ele tira você desta condição e leva você a outra condição. Como são trânsitos lentos, demoram em média aí 1 ano e meio, 2 anos. Eles passam por um planeta ou por um ângulo, isso se for no mapa natal. Retornam em movimento retrógrado, tocam de novo o planeta ou o ângulo e avança de novo, toca novamente e vai embora. Então nós temos 3 movimentos para cada planeta, direto, retrógrado e direto. Pois bem, esses 3 movimentos eles servem para
todos os planetas, sobretudo esses três que são chamados de transpessoais, né? Estão além de Saturno. E por que eles são chamados transpessoais? Porque eles estão além do ego. Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Vênus. Esses 5 planetas são os planetas pessoais. Sol é com o que eu me identifico, Lua é como eu sinto, Mercúrio é como eu penso, Vênus é o que eu gosto, Marte é como eu ajo. Está falando de mim, do meu ego, da minha experiência na vida. Portanto, é o conjunto da minha personalidade. Júpiter e Saturno são cronocratores, ou seja, aqueles que marcam o tempo na sociedade. São planetas sociais. Júpiter é o que expande, é o que traz os benefícios, e Saturno é o controlador, é o senhor do karma e é o que delimita limites. Aí temos Urano, Netuno e Plutão, que são justamente os que estão além do ego, além da sociedade, a serviço de algo maior, que é o self, é o espírito que é eterno. Então, todo movimento planetário, o trânsito, ele tem esses 3 aspectos. O direto toca um ponto, o retrógrado volta a tocar e depois novamente direto para ele seguir a trajetória dele. Quando inicia-se, eu estava falando de Urano, né? Aí fiz esse parênteses para explicar os outros planetas. Quando se inicia um processo, no caso, eu vou falar de Urano, mas no caso de qualquer um deles. Quando se inicia um processo, dá o ponto de partida. Então você sente o primeiro impacto. Geralmente, no primeiro impacto, você não se dá muito conta que é aquele planeta que está agindo na sua vida, no seu destino ou no seu entorno. Você pensa que você fez alguma coisa de diferente, que as pessoas mudaram, você não se dá muito conta dos fatos. Quando ele retrograda, você finalmente se dá conta de que é você, que está acontecendo com você, que é um processo seu. Porque aquilo retorna, aquilo é rebobinado. E aí você vê a extensão do problema. E aí você vai lidar com isso, se for um problema, ou da novidade. E aí, quando ele vai novamente em movimento direto, que ele toca o ponto, ele desenrola, ele dá o deadline, né? Ele acaba com o processo. No caso de Urano, quando ele atravessa os luminares, Sol e Lua, eles são muito importantes, porque Sol e Lua é a base da personalidade, assim como ascendente. Quando ele atravessa um desses luminares ou o ponto ascendente, o que ocorre é que sempre haverá alguma novidade inesperada ali. Sempre haverá alguma coisa que irrompe repentinamente, que vem de surpresa. Se for em aspecto, eu estou falando sempre de conjunção, que é o mais forte, tá? Então, você sempre vai ter uma experiência de novidade. Ele te tira daqui e te joga para lá. Só que realmente a princípio é um susto e precisa depois de muitas adaptações, que serão feitas na segunda fase do processo, que é a retrogradação. E depois finalmente vem a terceira fase do processo, quando você já se acostumou com a nova vida, com a novidade, e aí pode tocar a vida adiante, né? Caminhar. O mais interessante disso, eu sempre falo nas minhas consultas de previsão, é que dentro do processo você não percebe o quanto você está mudando. Quando qualquer um desses 3, qualquer um desses transpessoais, tocam o seu Sol, a sua Lua ou o seu ascendente, você está mudando primordialmente. Você está mudando de dentro para fora. Você será um outro ser depois da passagem desse planeta. Só que dentro do movimento você não percebe isso, enquanto não termina o processo. Então, geralmente eu falo assim para as pessoas:
Digamos que eu estivesse consultando o seu mapa agora e que no seu mapa estivesse Urano no seu ascendente. Eu ia dizer assim para você: olha, fulano, você está num processo de mudança vertiginoso. Então, primeiro, o seu corpo físico ascendente vai mudar. Você pode, de magro, passar a engordar, de gordo, ter algum problema, às vezes até glandular, hormonal, emagrecer. Né? O corpo em si, de muito novo envelhecer, de muito velho rejuvenescer. O corpo em si vai passar por mudanças. E a consciência também. E claro, tenha cuidado, porque tudo é muito rápido, tudo muito elétrico, tudo muito sem aviso, tudo muito novidade, não dá muito tempo de assimilar. Cuidado com acidentes, com pequenos acidentes que vão lesar o corpo. O corpo pode mudar, inclusive, nesse sentido. Né? Da pessoa depois ter alguma cicatriz que ela não tinha. Né? Ter alguma outra, botar uma platina, por exemplo, que ela não tinha. Então, e eu sempre falo, você está nesse processo, seja no ascendente, como eu dei exemplo, no Sol, na Lua, você está neste processo de mudança e você não vai dar conta do quanto você está mudando agora, dentro do processo. Então, esse 2020, 2021, você não vai entender muito bem. Você vai achar que você está mesmo, simplesmente que a vida está mais agitada e pronto. Quando chegar em 2022, 2023, que você olhar para trás, você vai ver o quanto você mudou. O quanto você é hoje diferente do que você era em 2020, lá em 2023. E as pessoas vão dizer isso para você, sobretudo aquelas que te conhecem há muitos anos. As que você for fazer contato lá, não, porque já vai te conhecer mudado. Mas um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um vizinho, né, um cônjuge de muitos anos vai dizer: fulano, como você mudou? Em outras ocasiões, né, com essa mesma circunstância, você agia assim, 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 assim. E agora você está agindo assado? Nossa, que mudança! Eu não tinha nem percebido isso. Ou seja, tanto você quanto o mundo vai se dar conta das mudanças que foram feitas, na grande maioria internamente, mas também externamente. Né? Então, as mudanças que foram feitas fora de você. Como que tudo foi redirecionado, reprogramado, sabe? Então isso é interessante. Então o Urano ele muda nesse sentido. Ele muda de um estado aqui para um estado lá, repentinamente, mas sempre trazendo novidades. Sempre alterando a forma inicial dos fatos ou da personalidade. Ele é muito interessante, eu particularmente gosto muito dele. Temos depois o Netuno. O Netuno, ele também faz grandes mudanças, tanto é que Netuno agora está em Peixes, que é um signo de amplitude, da própria massa humana, raça humana, de todos os oceanos, e o planeta Terra tem muito mais água do que Terra, deveria até se chamar planeta Água, não é verdade? Porque o Netuno rege tudo isso, ou seja, ele rege o inconsciente coletivo, ele rege as águas, ele rege a massa humana. Então você imagina que o Netuno em Peixes, ele trouxe o que nós estamos vivendo na atualidade, que eu não vou citar. Mas, ou seja, são acontecimentos que não são locais. Não é um assunto dos Estados Unidos, um assunto do Brasil, um assunto da Europa, não. É um assunto do mundo. Nós vamos viver, da agora para frente, cada vez mais assuntos do mundo. Tudo é muito coletivo. Todos os assuntos tocam o mundo inteiro. Essa é uma característica do Netuno em Peixes. Bem interessante, profunda como o oceano, infinita como as águas, né? E o Netuno, ele promove as mudanças, seja na nossa vida social ou no mundo, dissolvendo aquilo que é anterior. O Urano tira do velho e leva para o novo. O Netuno não. O Netuno dissolve, corrói, dilui o anterior.
Então, quando a pessoa passa por um trânsito de Netuno no Sol, Netuno na Lua, ela, a personalidade dela vai se esvaindo. Ela fica muito confusa, aquilo que era já não é mais, o que ela gostava ela já não gosta mais, mas ela não vai para algo novo como Urano. Ela não abandona o gosto pelo cinema e pega o gosto pela literatura, não. Ela perdeu a graça com o cinema e não sabe mais para onde ir e não acha mais graça em nada. Então agora nem é o cinema e nem é nada. Essa é a questão de Netuno, ele vai diluindo. Quando ele passa no ascendente, a pessoa o corpo vai esmorecendo, precisa de muitos cuidados médicos e energéticos, que é porque a primeira coisa que ele faz é abalar o sistema imunológico, né? O combate ao corpo. Então, qualquer das alergias, infecções, viroses, dominam a pessoa. Na Lua, ela fica muito confusa. Ela não sabe se ama esse ou aquele, ou os dois, acaba sem ninguém. Então primeiro ele faz essa dissolução da personalidade. E quando na verdade ele está porque ele está agindo no psíquico. Ele é muito do psíquico, ele é muito da aura, dos chakras, tem muito a ver com a energia de Netuno. Então, ele está dissolvendo todo esse psiquismo e construindo outro, muito mais sutil. Só que no processo a pessoa está confusa, porque ela está, uma casca grossa está virando líquido e outra casca muito sutil está se formando. Então ela fica confusa entre esses dois mundos, o material e o etérico ou o espiritual. A realidade e a ilusão, tudo fica muito nebuloso. São características muito comuns do Netuno. E, se no caso do Urano, o que nós aconselhamos é abre mão, solta, né? Deixa o novo se manifestar e se adapte logo a ele. No caso do Netuno, flua com a situação. Não ofereça resistência. Tome sempre cuidado com líquidos, porque Netuno rege os líquidos, então muito cuidado com banhos de mar, de cachoeira, porque pode ocorrer afogamentos, é um risco. De rios, né? Mas, por exemplo, é muito bom se tratar com líquidos. Floral, por exemplo. Como ele é muito sutil, tratamentos físicos só debilitam. Tratamentos alopáticos, né? Drogas muito fortes, só debilitam e não resolvem. Mas se a pessoa se trata com uma hipnose, com um floral de bar, com uma musicoterapia, com um reiki, ela fica muito bem. Porque o que está sendo mexido é o sutil, é o etérico. Então, se você trata isso, você ajuda o processo. Então a pessoa fica muito bem. E depois que passa o processo, 2 anos depois, a pessoa vai se dar conta do quanto ela se refinou. Ela é outra pessoa. Ela é mais sutil, ela fala mais baixo, ela entende melhor o outro, sabe? Mesmo que num grau muito pequeno, porque tem gente mais endurecida, mais teimosa, né? Uma estrutura mais casca grossa, assim. Mas ainda assim, ele sutilizou, sim. Há um refinamento que antes não estava ali. E o Plutão? Por fim, o Plutão. Plutão, esse é o que eu mais gosto. Esse é aquele que mata e regenera, tira e restitui. Ele é dos extremos. O Plutão, ele sempre causa o fim de algo para que outro se apresente, mas muito diferente do Urano. O Urano não põe fim em nada. Ele tira você daqui e te leva para lá. Ele traz o novo e impõe. Ou seja, não acabou o velho. Você não resolveu, você não equalizou. Não. É o novo que se impõe e pronto. No Plutão, não. No Plutão você tem a oportunidade do luto.
um Plutão sobre Vênus, crises afetivas e financeiras que levam a falências e divórcios, sempre com muito drama. Plutão é dramático. Mas você faz todo o processo. Agora, o conselho de quando se está sob a influência de Plutão é que deixe ir embora. Isso é um mantra. Eu deixo ir embora. Plutão é assim, você tem a sua empresa e ela começou a ter problema financeiro. Você vende a fazenda para colocar o dinheiro na empresa. Ele come todo o dinheiro da venda da fazenda e não resolve. Você vende um apartamento, coloca lá. Ele come tudo e não resolve. Ou seja, quando você está sob a influência de Plutão, eu falo muito isso quando eu faço previsão para as pessoas. Quando eu vejo Plutão influenciando uma área forte da vida dela, um luminar, um ascendente, um meio do céu. Quando você está sob a influência de Plutão, você deve deixar embora. Começou o problema, abre mão. O que resolve é o desapego. Quanto mais você tentar segurar a situação ou a pessoa, mais a crise aumenta, mais ele vai arrancar aquilo de você e mais sofrimento você terá. E mais demorado é o processo de regeneração. Então, começou a dar um problema, abre mão. Deixa ele levar tudo, deixa o processo se concluir, porque na sequência, se você se abrir para esse fim necessário, fazer esse luto necessário, na sequência o que vem é muito melhor. Ele vai restituir o seu tempo, a sua energia, suas condições, o seu dinheiro, as relações, se preciso for, aquilo que for para seu bem. Claro, todos os planetas trabalham com o self, lembra? Com o espírito, aquilo que é para o seu bem maior. Então ele vai fazendo justamente isso. Ele vai fazendo essa limpeza, essa finalização, para depois te restituir com coisas já bem feitas. Então, assim age Plutão. E ele é fantástico. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Que todas as mudanças sociais e pessoais são trazidas por esses 3 deuses que promovem mudanças significativas, cada um do seu jeito, cada um a seu tempo, Mas todos nós, em algum momento da vida, passamos sob a influência deles, seja na sociedade que nós vivemos, seja na nossa vida pessoal. E isso é para um bem absoluto. Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Quero deixar para você um grande beijo. Tchau, até uma próxima oportunidade.